Bom, então, boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite, professora Fátima. Nós iremos aqui falar sobre a flora do Brasil. E o título, A Flora do Brasil, ele acho que ficou um pouco incompleto, porque, na verdade, eu acho que faltou uma palavrinha, o projeto Flora do Brasil. Né? Porque quando a gente fala Flora do Brasil, a gente pode pensar apenas na flora, quer dizer, de uma maneira genérica, sem estar vinculada necessariamente a um projeto, e a gente vai conversar sobre um projeto, né, que é chamado de Flora do Brasil. E como eu sou da área da genética, existe um projeto muito famoso, que ficou muito famoso na década de 2000, na década de 2010, foi o projeto Genoma, né, que envolveu o esforço de vários pesquisadores na tentativa de elucidar o genoma humano. E esse projeto, que é chamado Projeto Flora do Brasil, ele tem mais ou menos essa mesma iniciativa, só que voltado, obviamente, para a flora do Brasil. E antes de a gente entrar especificamente no assunto, né, Flora do Brasil, eu vou pedir, Fátima, que você faça uma breve apresentação de você, né? Você é bióloga, você é pesquisadora, você é professora, né? Fala um pouquinho para a gente do que você já fez e também do que você anda fazendo atualmente, né? Eu deixo a palavra para você fazer a sua própria apresentação, por gentileza. Obrigada, Fábio. Primeiramente, obrigada pelo convite de estar aqui e falar de algo que eu sou apaixonada, né? Que, embora seja um projeto, está relacionado à botânica, que é a minha grande paixão. Então, eu sou bióloga de formação, bacharel, né, em biologia. Fiz mestrado no Instituto de Botânica em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente. E aí, durante o meu mestrado, eu foquei o meu projeto era com as asteráceas da Ilha do Cardoso, foi florística. Aí fiz o meu doutorado na Unicamp, também com botânica, e aí depois eu trabalhei mais focado em um gênero específico, e aí durante o meu doutorado eu fiz várias partes dentro da botânica. Trabalhei com biologia molecular, trabalhei com a taxonomia propriamente dito, trabalhei com anatomia vegetal, trabalhei com a parte polínica e tentei que as minhas plantas a gente não conseguiu material, né, para fazer a parte de genética. Fui professora, né, e sou professora de botânica, dei aula em instituições particulares, já fiz parte também de cursos de universidades públicas na parte de formação na pós-graduação. Atualmente, sou pesquisadora associada do Instituto de Botânica já há um tempão, né, e continuo lá. E atualmente estou fazendo consultorias, a parte de consultoria ambiental, e também estou desenvolvendo um trabalho na Escola de Botânica de um amigo meu com a parte de pesquisa e desenvolvimento da ciência, de uma linguagem, para a gente fazer encontros com uma linguagem mais acessível ao público de uma forma geral, para fazer divulgação da ciência. E eu acho que é isso. Eu sou mãe, tenho 3 gatos e tudo. E é isso. Sou mãe de mamíferos nos 2 sentidos, de humano e de felinos. E de felino, perfeito. E isso daí já dá um trabalho, acho que juntando tudo que você falou de antes, não dá o trabalho de ser mãe de felino e de mamífero. Exatamente. Estou feliz que eu estou vendo um monte de alunos meus aí, estou bastante feliz. Pois é, tem. O pessoal vem prestigiar a gente, sim. Inclusive, tem uma pessoa que é Taxon BR, que está aqui mandando um abraço para você. Eu não sei de quem se trata, talvez você conheça. Como? Taxon BR, eu não sei. As pessoas entram Taxon BR. Pode ser da editora Taxon, pode ser editora Taxon. Pode ser. E na verdade ela tem livros de botânica, deve ser ela, eu acho. Pode ser.
A professora Regina Miura também está aqui nos prestigiando, e uma série de alunos e ex-alunos nossos, né? Eu fico muito contente de reencontrar esse pessoal todo. Pessoal, então, assim, e Fátima, eu gostaria de, antes de a gente entrar no projeto Flora do Brasil, especificamente, que a gente possa conversar um pouquinho sobre a flora. Né? A gente sabe que, quando a gente está falando de flora, obviamente a gente está falando de planta. Né? E a gente já sabe que o Brasil ele é o dono da maior biodiversidade de plantas do planeta. Né? E eu queria que você, como botânica, nos desse uma visão a respeito dos motivos. Né? Por que o Brasil é dono dessa grande riqueza vegetal? Né? O que explica essa grande biodiversidade brasileira? E só como curiosidade, não é só na parte de plantas, de bichos também, né? Sim. O Brasil, sim. De uma forma geral, o Brasil é responsável por 20% da biodiversidade do mundo. Aí a gente está relacionando as plantas e os animais também. Então, a gente tem vários exemplos de bichos que o Brasil é extremamente rico, né, em diversidade. Sim. Então, se a gente considerar, né, assim, alguns dos fatores que fazem com que esse país seja o país com maior biodiversidade do mundo. Então, primeira coisa que a gente pode considerar é o tamanho do país, né? Se a gente pensar que o Brasil ele ocupa 8,5 milhões de quilômetros quadrados, então ele é responsável por mais da metade, quase a metade de toda a América do Sul. Então, a gente já tem aí um dos fatores, grande extensão, né? A gente tem, devido a essa grande extensão, a gente tem vários tipos, diferentes climas no país. Então, a gente, por exemplo, na região norte, né, nos estados do norte, a gente tem o clima tropical úmido. Na parte no nordeste, a gente tem o semiárido. Na região no sul, a gente tem o mais temperado, um clima um pouco mais temperado. Não é o semi-temperado que a gente fala, porque não é propriamente, né, o temperado. E aí eu acho que, é comprovado, essa extensão, essa diferença de clima, isso vai propiciar o quê? Que a gente tenha uma grande variação ecológica das zonas biogeográficas, ou do que é conhecido, né, que o pessoal fala dos biomas, né? Então a gente tem a floresta amazônica, né, que é considerada a maior floresta tropical do mundo. A gente vai ter o Pantanal, que é considerado a maior planície inundável. Ela não é exclusiva do Brasil, mas a gente tem então alguns países próximos que fazem limite com o Brasil que também apresentam tem o Pantanal. A gente vai ter a região do Cerrado, que é um tipo de savana, né? Então, com toda a sua diversidade de vegetação. A gente tem a Caatinga, que é exclusiva, é um bioma exclusivo brasileiro, não existe mais em nenhuma outra parte do mundo com essas características. Então, tudo isso permite que a gente tenha, né, essa diversidade, não só de vegetação, mas como de animais também, né? E aí, além disso, a gente tem uma grande extensão de áreas de costa marinha, né? Então, isso também a gente vai ter o quê? Recifes de corais, quando a gente pensa numa flora aquática, né? Porque a gente tem as algas, que a gente não pode esquecer que tem algas que são plantas, né? Então, a gente tem essa parte da flora aquática, a gente tem os manguezais, a gente tem as lagoas, a gente tem os estuários, os mangues. Então, tudo isso, toda essa extensão, esse clima, permitiu, então, que a gente tivesse uma grande diversidade de plantas. Esses são os principais fatores, né? Sim, claro que perfeito. Aí tem formação rochosa, tudo aí tem outros fatores, mas esses são os principais. São os principais. E essa diversidade muito grande, principalmente de vegetais, encantou muito os europeus quando vieram para cá.
Ah, sim. Quer dizer, quando os colonizadores portugueses chegaram aqui, já logo de cara, muitos deles já mencionavam toda essa biodiversidade, né? E não só portugueses, mas vários outros pesquisadores de outras nacionalidades europeias, franceses, holandeses, muita gente, né, veio, inclusive ingleses, vieram estudar, né, a flora aqui do Brasil. E então tem muitos registros dessa flora, inclusive em museus da Europa e tudo mais, né? E quando que assim, não pesquisadores, mas quando que os brasileiros em si começaram a estudar de maneira mais sistematizada essa flora brasileira? Tá, eu vou só, antes de entrar nos brasileiros, eu vou fazer um apanhado geral. Pode, sim, à vontade. Eu acho que dá, né? Com certeza. Eu acho que cabe, né? Cabe, se a gente, como você falou, né? Então, se a gente pensar, os primeiros relatos que a gente tem, relatos que eu digo assim, de registros, né? Sobre a flora brasileira, é na carta de Pero Vaz de Caminha, que ele relata, né, a exuberância. Eles ficavam encantados. Eu fico imaginando, né? Eu falo que se pudesse voltar ao tempo, se existisse uma cápsula do tempo, uma máquina, eu gostaria de voltar naquela época para ver. Se hoje a gente se emociona quando a gente vai numa floresta, imagina aquela época, né? Então, assim, os primeiros relatos de Pero Vaz de Caminha, aí a gente tem outros, depois tem os relatos dos jesuítas, que eles descreviam nas suas cartas não só a vegetação em si, a exuberância, mas eles descreviam o uso das plantas pelos indígenas, né? Então, a gente já tinha agricultura desenvolvida aqui pelos indígenas. Então, as pessoas pensam que tudo veio depois que os europeus chegaram. Não, a gente tinha toda uma vida, toda uma diversidade antes dos europeus, né? E aí a gente tem vários relatos, como você falou, que a gente tem a fase cronista, a gente tem a fase que começa a iniciar os primeiros relatos mesmo de publicação um pouco mais assim apurada, descrevendo as espécies, mas lembrando que eles sempre descreviam as espécies pensando no uso econômico daquelas plantas, principalmente porque eles tinham uma busca desesperada para descobrirem especiarias, né? Então eles tinham muito isso, porque era muito mais difícil eles conseguirem as especiarias da Índia. Então eles, a partir do momento que eles descobriram que tinham várias plantas no Brasil, eles começaram a se interessar. E aí vieram várias pessoas mesmo, vários naturalistas, que naquela época chamavam de naturalistas. Geralmente eles eram médicos com especialização não, mas eles estudavam botânica e zoologia também. Então eu até brinco, né, quando eu dou aula para os alunos, eu falo que a gente já foi um dia quase uma coisa única, a medicina, a botânica e a zoo, né? Porque as pessoas precisavam estudar planta, porque a partir do estudo das plantas elas conseguiam usar medicamento para comer e tudo mais, né? E aí, agora, se a gente pensar mesmo quando que começou os estudos, assim, que deu, eu posso dizer que é o pré-estudo da flora do Brasil hoje, né, se a gente pensar, foi quando Márcios veio para o Brasil. Ele veio junto na comitiva da Leopoldina, e aí ele ficou durante 3 anos no Brasil, né, ele mais vários outros. A gente tem a Flora Brasiliense, que é um livro, né, uma série de publicações que relata todo essa viagem do Márcios. Só que ele não fez isso sozinho, né? Ele veio com outras pessoas, com ilustradores, que naquela época, né? Hoje a gente vai para o campo, a gente tira foto, né? Depois que a gente tira foto, tem os ilustradores, só que naquela época não, as pessoas iam para o campo e levavam os ilustradores juntos, né? Então eles iam para o campo com uma equipe de 20, 30 pessoas, imagina isso naquela época, né? Então
Então, Márcios, eu acho que ele, não ele, né, mas todos os outros naturalistas que vieram para cá, a gente tem Langsdorff, a gente tem outros que vieram e eles também fizeram, né, coletaram plantas, essas plantas foram levadas para o exterior, porque aqui pensa, né, que aqui a gente não tinha ainda instituição de pesquisa, né, a gente tinha com a vinda, né, da família real para o Brasil, fundou-se o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né? Então a gente tinha o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e depois a fundação do Museu Nacional, mas a gente não tinha ainda nenhuma instituição que preservasse as plantas, e eles vinham mesmo, coletavam e levavam embora. Levavam essas plantas e essas plantas eram depositadas, às vezes icatas, né? Eles levavam as amostras, depois a gente pode até falar um pouquinho, as amostras de plantas secas, montavam as esicatas e ficam nas coleções, né, dos herbários europeus. E eles levavam também consigo sementes e mudas de plantas. Então, eu até brinco que, né, foi a primeira biopirataria, né? Foi na época, em 1800 e pouco, aí que iniciou então a primeira biopirataria. E aí, o trabalho a gente acaba focando muito no trabalho do Márcios, porque a partir os outros também publicaram, né? A gente tem publicações, mas o do Márcios é uma publicação monumental. Então, para vocês terem uma ideia, naquela época ele publicou, lógico, alguns volumes depois que ele faleceu até, né? Eu preciso, deixa eu ver aqui que eu anotei, porque senão não vou lembrar de cabeça a data, né, da publicação, mas toda a coleção dele, dos relatos da publicação na Flora, que não era só coletas dele também, mas tinham coletas de outras pessoas, que era comum naquela época, os estudiosos mandavam material para ele. Então, as pessoas coletavam e mandavam material para ele, que ele ficava na Alemanha, né? E aí, que era Bavária, né? E aí, o que acontece? A coleção deles, para vocês terem uma ideia, a Flora Brasiliensis, né, essa obra monumental, ela iniciou as primeiras publicações em 1840 e finalizou em 1906. Então, foram 66 anos para que essa obra ficasse pronta. E ela é composta por 15 volumes. Aí, esses volumes são divididos em partes, né? E são 40 partes, e aí dentro a gente tem ilustrações maravilhosas, assim, que a gente até hoje a gente utiliza essa obra do Márcios. Tem cerca de quase 4.000 ilustrações de plantas, e as ilustrações são muito detalhadas, e são perfeitas, né? Então eu falo que às vezes são ilustrações até melhores do que a gente consegue fazer hoje com toda as ferramentas que nós temos, né? Então é muito perfeito. E além disso, em relação ao número de espécies, essa obra é constituída por 22.767 espécies. Muitas dessas espécies, se eu não me engano, agora não lembro de cabeça, mas eu acho que cerca de 6.000 espécies eram novas, né, para a época, então nunca tinham sido relatadas, e as outras espécies já tinham sido relatadas, já tinham sido coletadas. Então, assim, é uma obra extremamente importante para o desenvolvimento, então, de todo o estudo de quem vai para a área de botânica. Essa obra em latim... desculpa, pode falar. Desculpa. Esse trabalho do Márcio, então, a gente pode dizer que foi o genitor da flora do Brasil. Exatamente. Porque a partir daí a gente tem o início com desenvolvimento, a formação, o surgimento das universidades, dos institutos de pesquisa, a gente vai ter uma grande desenvolvimento dessa parte. Mas até hoje a gente utiliza essa obra, ela é maravilhosa. O original é a coisa mais linda, é gigante, é uma obra que, sei lá,
enorme. É disponível na internet? Será que a gente encontra? Hoje é disponível na internet. Então, assim, tem um projeto, não sei se você já ouviu falar, o CRIA, que é um órgão que é de banco de dados do meio ambiente, né? Flora do Brasil, né? A Flora Brasiliense, aliás, que eles digitalizaram toda a obra. Então, a gente consegue disponível no online. Isso é muito bom, porque antigamente, antes, para a gente estudar, a gente tinha que ou as instituições que tinham cópias, né, ou a gente tinha que ficar solicitando para as instituições que elas escaneassem alguma coisa e mandassem para a gente. Então, hoje está disponível na internet. Isso deve ser um prato cheio para quem estuda, não é? Maravilhoso. Plantas, isso deve ser, e aprecia, né? Para quem aprecia plantas, a natureza de uma maneira geral. Então, fica a dica aí para as pessoas que estão nos ouvindo. A primeira vez que eu vi a Flora Brasiliensis, a original, né? Porque lá no Instituto de Botânica a gente tem. Eu me emocionei, porque é uma coisa assim que é único, né? Eu falo que é uma coisa maravilhosa. Então, é bastante interessante mesmo, quem gosta, né? Quem gosta de biblioteca, tudo isso, e ter essa oportunidade é maravilhoso. E aí, se a gente fizer um salto, né, para falar sobre quando mesmo na parte brasileira, né? Na década de 40, a gente tem os primeiros trabalhos publicados pelo Rene, que o Rene foi quem fundou o Instituto de Botânica, né? Na verdade, ele foi contratado para criar o Jardim Botânico de São Paulo, porque primeiro criou-se o Jardim Botânico, depois o Instituto de Botânica, embora estejam no mesmo local, praticamente, né? E o Rene, ele publicou, então, de 1940 a 1950, ele publicou a Flora Brasílica, que foi publicada pela Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, que é, então, uma obra também extremamente importante, né, do ponto de vista não só histórico, mas para o conhecimento também de quem trabalha com botânica. E depois também a gente começou a ter, então, nessa época, né, os pesquisadores, porque aí os pesquisadores começaram, então, a querer desenvolver, a melhorar a flora do Brasil, né? E aí começaram, né, a Flora Brasiliense, né, que na verdade passa a ser, a gente pode considerar como a primeira flora, né? E aí começam a desenvolver, então, vários estudos para fazer floras de determinado local. Aí tem o surgimento da flora do Rio Grande do Sul, em 46, a flora de Santa Catarina, em 1951. E aí a gente vai ter posso dizer, um gás mesmo no surgimento das floras, né, no desenvolvimento, a partir da década de 70, então, que o CNPq, né, incentiva, ele cria um programa que chama Programa Flora, que é para incentivar o desenvolvimento de floras, só que como o Brasil é um país mesmo, né, muito grande em extensão, não dá para você fazer uma flora única. Então, o que foi aconselhado na época, e houve investimento, tudo, para começarem a fazer floras dos estados. Então, cada estado, com suas instituições, escreviam projetos e iam desenvolvendo as floras estaduais, depois começaram com as floras de determinadas regiões, que a gente chama de flórula, né? E aí a gente foi tendo, então, a partir de 1980, a gente começou a ter mais desenvolvimento dessas floras. E aí, como exemplo, né, a gente teve a publicação da flora de Goiás e Tocantins, e aí iniciou também o projeto Flora de São Paulo. O projeto Flora de São Paulo, embora ele tenha sido pensado, né, há um pouco antes, ele, de fato, foi aprovado pela FAPESP, né, financiado pela FAPESP,
em 93. E aí, a partir de 1993, foram, então, desenvolvendo trabalhos de coleta, viagem nos herbários para ver material, porque pensando em 93 ainda, a gente, lógico, já tem computador, tudo, mas não era essa disponibilidade que a gente tem hoje, né? Não é essa disponibilidade que a gente tem hoje, que todo mundo tem acesso às coisas online, que depois eu vou falar um pouquinho, né? Hoje a gente tem acesso às floras, né? Então não tinha isso, então a gente tinha que visitar herbário. Então, para isso, necessita muito de investimento. E aí o projeto Flora de São Paulo teve um investimento da FAPESP. Eu até tenho aqui, ó. Também hoje está disponível. Então, esse é um dos volumes, é o volume 7. Então, a gente tem, da Flora de São Paulo, a gente tem 8 volumes. E hoje, essas floras, a Flora de São Paulo também está online. A gente tem no site do Botânico. Se a gente entra lá no site do Botânico, na parte de publicações, a gente tem os volumes, todos os volumes que foram digitalizados. Então, assim, até o volume 7, a gente tinha o volume físico. A partir do volume 8, a gente não tem volume físico, ele fica online. Eles até publicaram, acho que 1.000 exemplares, mais ou menos, um número reduzido, para distribuir para os autores, para os assessores e tal. E agora está disponível online. Então, isso também facilitou, né? Facilita muito. Aí, flora local, a gente tem a flora da Ilha do Cardoso, que foi muito importante. Eu sou autora da Flora de São Paulo, Flora da Ilha do Cardoso. A gente tem a Flora de Sergipe. Então, assim, alguns das floras que eu tinha em mãos para mostrar para vocês. Mas a gente tem muito, hoje a gente tem muito mais, né, as floras que foram desenvolvendo. E aí, todas essas... Então, a Rosa Bianchini está aqui falando para você. Você está mudo. Oi. Melhorou? Voltou? Não estou ouvindo. Tá. Espera aí só um minuto. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Alô? Não, tá mudo? Tá mudo? Mas você tá me ouvindo? Tá? Vou fazer com gestos. Ai, ai. Então, e aí, todas essas floras, eu dei exemplo só de algumas, né? Então, todas essas, elas serviram, então, de base, né? De fonte de informação importantíssima para iniciar a nova flora do Brasil, né? Eu falo nova flora do Brasil porque a gente tinha a flora brasiliensis, né? Então, a Regina falou que está ouvindo eles estão nos ouvindo, só não estou te ouvindo. Qualquer coisa... Falar mais alto? Aumenta o seu volume. Aumentar o meu volume? Pronto, tá no máximo. E aí, tá escutando agora? Só que eu continuo não te ouvindo. Tudo bem. Então manda ver. Passa a questão em... Como fala? Escrito, que você quiser me perguntar, tá? Vou fazer... que eu não sei falar. Vamos lá, então. Então, aí... Estou ouvindo ambos. Continuo falando? Então, eu não sei o que aconteceu que você não está me escutando. O Instagram deu algum bug aí. Não, mas tudo... Não estou ouvindo nada. Tudo bem. Escreve, não dá para você escrever no chat? Eu vou tentar. Enquanto isso, você continua. Posso falando? Então, e aí, em relação, então, à flora em si, né? Se a gente pensar, quando que iniciou a flora, o projeto Flora do Brasil, né? Então, a gente pensa o seguinte, eu digo que o embrião
dela iniciou lá em 92, na convenção, né, uma convenção para o desenvolvimento, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Por quê? As instituições, né, os pesquisadores começaram a perceber o que estava acontecendo. A gente estava tendo uma degradação muito grande da flora em si, no mundo todo. E aí, então, na ECO, né, que essa convenção é conhecida como ECO 92, então, dos assuntos relacionados ao meio ambiente, eles discutiram estratégias para verificar o que os países poderiam fazer para tentar manter e proteger a sua flora. Quais estratégias poderiam ser realizadas para que a gente pelo menos conhecesse a nossa vegetação antes que elas fossem totalmente extintas, né? E aí, então, criaram-se essas métodos que cada país deveria desenvolver. Só que passado 10 anos, né, uma década aí, e nada aconteceu. E nada aconteceu assim. Um ou outro país continuou desenvolvendo, né, as suas floras, tudo, mas a gente não tinha nada muito robusto, né? E essa perda da vegetação continuava muito alta. Então, novamente, eles se reuniram e exigiram, então, uma ação mais urgente e efetiva para tentar resolver, então, esses problemas dessa perda da biodiversidade. E aí os países signatários, que são os países que participavam, né, dessa conferência, eles tinham que adotar estratégias globais para a conservação dessas plantas, né? E tinham que... Aí o que eles fizeram? Eles identificaram conjuntos de metas que tinham que ser cumpridas, porque não adianta você só falar, né? Eu vou, igual a gente vê aí, que ficam fazendo metas impossíveis, né? Então, eles tinham que desenvolver estratégias realmente que conseguissem melhorar, então, essa parte pelo menos do conhecimento da nossa biodiversidade, né? Cada país foi desenvolver determinadas métodos. E aí, essas métodos, eles criaram conjuntos de métodos que tinham que ser cumpridas até 2010. E depois, posteriormente, né, essas metas tinham que ser revisadas e elas tinham que ser cumpridas até 2020. Então, esses foram os principais métodos, né, para que pudesse ser protegido, conhecido a vegetação. E aí, o Brasil, né, então se reuniu com todos os pesquisadores, todos os botânicos, né, praticamente, de instituições tanto públicas quanto privadas, e essa primeira método era, então, a elaboração de uma lista de espécies, e para 2020 seria uma flora online com descrição, com uma monografia da família, dos gêneros, descrevendo essas espécies, falando da diversidade, da ocorrência. Tá de cabeça? Não dá para ler? Sou cega, tá de cabeça para baixo. Durante... Nossa, eu não enxergo. Não enxergo. Vira, tá de cabeça para baixo. De onde partiu a iniciativa? Você quer, não? Pode ser. Quando começou? Qual o objetivo do projeto? É isso?
Então, o objetivo do projeto era esse. Então, cumprir a primeira meta, que essa meta, então, seria fazer uma listagem das espécies do Brasil. Então, todas as espécies de plantas que ocorrem no Brasil. Essa seria o objetivo, tá? Primeiro objetivo. Quando começou então, assim, a primeira fase, né, que a gente fala, né, que iniciou mesmo, foi em 2008. Então, em 2008 foi feita essa reunião com todos os pesquisadores e eles começaram, então, a desenvolver estratégias para que conseguisse fazer esse levantamento da lista das espécies. E aí, nessa primeira etapa do projeto, né, estavam envolvidos cerca de 450 pesquisadores, tanto pesquisadores do Brasil, né, principalmente do Brasil, mas também pesquisadores do exterior, e a grande parte das instituições envolvidas são instituições públicas, mas a gente também tem algumas instituições privadas que participam. A meta 1, então, ela foi alcançada. A Soninha agradecendo pela iniciativa de falar sobre esse assunto. Soninha é lá do Instituto de Botânica. Então, e essa meta 1 foi atingida, né, pelo Brasil. Então, assim, é bom deixar claro que nem todos os países alcançaram as metas, mas o Brasil foi um dos países que, embora tenha a maior biodiversidade, os recursos mais escassos, ele conseguiu alcançar essas metas. E essa primeira etapa de fazer a listagem, tem tempo para falar? Essa primeira etapa, só para o pessoal entender, ela foi bastante trabalhosa, porque a gente tinha, então, a Flora do Brasil, cada pesquisador, ele recebe uma senha com login, e ele entra, né, e vai alimentando, é um banco como se fosse um banco de dados. E aí a gente tinha, nessa primeira etapa, a gente tinha que criar as variáveis. Então foi muito trabalhoso, porque aí você tinha que ver o grupo. Então foi selecionado, cada pesquisador ficou responsável pelo grupo que você é especialista, e mais ainda alguns outros grupos, porque, por exemplo, eu trabalho com Asterácea. Então, eu estou no projeto desde o começo, né, desde 2008 eu estou no projeto. Então, eu era aluna de mestrado, depois doutorado e depois já profissional, né? Então, assim, a gente tinha que colocar essas variáveis, por exemplo, cor da flor, que cor que é, aí você vai fazendo, né, vai preenchendo, como se fosse hoje, a gente fala, os formulários lá do Google. Então era mais ou menos isso, só que é anterior a isso, né? Então era um formulário que a gente ia tendo que preencher esses dados nessa plataforma. Isso deu muito trabalho, e depois ainda a gente tinha que pegar as plantas, os materiais, e a gente ia vendo e ia colocando, tem que ver se aquela espécie existe mesmo, se aquela espécie ocorre em determinado local. Então, é um trabalho bastante difícil, muito difícil. Quem financiou? Então, de verba, a gente não teve, assim, na verdade, o pessoal que trabalha no banco de dados, a parte de informática, a parte para limpar os dados, tudo, eles têm verbas. Mas os pesquisadores, de uma forma geral, eles têm verbas dos projetos deles, porque geralmente os pesquisadores têm alguns projetos, ou se não, no caso, a gente faz por amor à ciência. Então, ninguém recebeu, assim, de fato, você vai receber tanto, montante tanto, para você colocar esses dados. Então, igual assim, alguns grupos que eu coloquei, que eu trabalhei, eram do meu doutorado, então eram informações que eu fiz durante o doutorado. Durante o doutorado eu tive bolsa, mas eu tive bolsa pelo meu projeto de doutorado.
E aí, como resultado, eu coloquei lá no banco de dados. Mas o pessoal que teve mesmo financiamento, igual tiveram financiamento do CNPq, as instituições, as fundações, né, estaduais, principalmente, porque eu não falei, porque esse projeto, a parte de coordenação é no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E aí o pessoal lá do Rio de Janeiro, então eles têm toda uma equipe, né, que trabalha com essa parte de banco de dados. Onde foi publicado? Então, na primeira etapa, né, que é a meta 1, que era a listagem, está publicada no site Flora do Brasil. Vocês digitam no Google Flora do Brasil, o primeiro que vem lá, que é Flora do Brasil, agora está Flora do Brasil 2020, né? E aí vocês já vão ter lá o banco de dados e a gente consegue pesquisar todas as plantas que estão, a gente sabe o nome, sabe que ocorre no Brasil, elas estão lá. E aí, o que mais? Eu falei, né, nessa primeira etapa, a gente teve 450 pesquisadores participando. Então, em 2010, foi publicado, então, a gente conseguiu alcançar a primeira meta, então publicou um catálogo das plantas e fungos do Brasil, e a gente teve a listagem, então, disponível na internet, a listagem das espécies. E em 2015, estou falando, viu? Eu vou continuar. Liguei a primeira aqui, estou indo. Em 2015, a gente tem... Então, o projeto foi encerrado, né? Essa primeira fase fecha, então o banco de dados, o pesquisador não pode mexer mais, então eles fecharam, encerraram para a gente, e depois eles abriram a segunda etapa, que é a etapa que seria a Flora do Brasil 2020, que seria, então, a segunda meta. Existem algumas divisões por serventia das plantas? Não, essa parte não. Dependendo do pesquisador e o trabalho que ele está fazendo, a profundidade, ele pode fazer comentários, mas assim, a gente nesse momento não, é só a parte mesmo taxonômica. Utilizo muito. Então, eu também. Eu sempre pedia, os meus alunos queriam morrer, porque eu dava seminário na faculdade e aí eles iam lá e pegavam aquelas coisas das plantas, jogavam de uma forma geral. Farmacopeia também não, a gente não, esses dados não. E aí eu também fazia sempre os alunos consultarem a Flora do Brasil. Eu falei, os pesquisadores tiveram um trabalho pra caramba para vocês ficarem consultando Wikipédia? Não, tem que pegar um negócio sério, né? Então, então eu falei, né, que foi encerrado em 2015 essa primeira etapa, e aí a gente tem a segunda etapa, que é a Flora do Brasil 2020. E nessa, a ambição era muito maior. Por quê? A gente tem que, porque ainda não acabou, né? A gente tem que descrever todas as espécies, e aí a gente não é só a listagem com o nome, mas a gente tem que fazer a caracterização, fazer chave de identificação, a distribuição geográfica, a gente tem que ver o status de conservação, se são espécies ameaçadas ou não. Então, assim, tem tudo isso, é um trabalho muito gigantesco. E aí, para essa segunda etapa, vocês vão se assustar com o número. O projeto em si, né, contou com 979 taxonomistas, esse eu anotei para não esquecer, dos quais 854 são brasileiros, e a gente tem botânicos de diferente idade, por exemplo. Um dado interessante, a gente tem o pesquisador mais antigo, né, nessa fase na segunda etapa, ele tem 86 anos, e o mais novo, 22 anos. Então, é super legal você ver essa diferença, né? Então, a pessoa de 86 anos está ativa ainda, está produzindo, então isso é muito legal. E a gente tem os taxonomistas representando 224 instituições e 25 países.
Então, é algo gigantesco, né? Então, é muito legal saber disso. E essas informações tem no site da Flora do Brasil. A gente entra lá. Então, eu sempre falo que a gente tem que fuçar mais, né? Usar mais o que as pessoas fazem. Então, é um trabalho monumental que contou com esse apoio de vários pesquisadores, à vontade, né? E não pessoas não, não, por que não? Porque isso são dados de. Imagina se a gente abre para pessoas leigas que vão pôr qualquer coisa ali. A gente tem todo um trabalho, porque a gente tem que conferir se aquela espécie ela existe ou não. A gente tem que conferir se o nome está escrito correto. A gente tem que conferir se aquela espécie realmente ocorre no Brasil, se ela realmente ocorre naquele determinado lugar. Se a gente deixar uma pessoa leiga, que não é botânico, mexer, vai bagunçar o que a gente levou muito tempo para construir, né? Então, não é aberto a qualquer pessoa, não. Falo demais, hein? E como você não está aqui para me interromper, eu falo mais ainda. E esse projeto, a gente tem agora a nossa obrigação, né, como pesquisador, a gente tem que arrumar as nossas monografias. Eu, por acaso, tenho que arrumar as minhas, que eu tenho que arrumar até final de outubro, porque aí a gente não mexe mais também, porque a gente foi colocando as coisas no banco de dados. Aí é o que eu falei. Aí tem uma equipe que faz toda a filtragem, arruma, tudo isso. E aí, se eles pegam alguma coisa que está errado, aí eles mandam para o autor, né, para o pesquisador, falando que a gente tem que dar uma olhada, tem que arrumar. Então, a gente tem até o final de outubro para a gente arrumar, porque depois vai ser publicado um volume impresso, né, impresso, nem sei se vai ser impresso, mas vai ser publicado um volume da meta de 2020 com essas espécies. Está escutando? Tá escutando agora? Podem ajudar o taxonomista de algum modo? Não tá. Você perguntou alguma coisa que eu não... Pois é, eu tentei ver se o Instagram... Eu devia ter feito Libra, né, para saber, mas não fiz. Podem ajudar o taxonomista de algum modo? É isso? Então, na verdade, sim. Às vezes, se você vai para um lugar, você vê uma planta diferente, que você acha que é diferente, você tira foto, você pode mandar para uma pessoa, para um pesquisador. Aí a pessoa vai ver se tem interesse, se de repente é uma coisa muito diferente, ela vai perguntar onde que você viu aquela planta. Então, dessa forma, as pessoas leigas, de uma forma geral, elas podem ajudar nesse sentido. E aí, porque assim, uma outra coisa que é interessante, se vocês entrarem lá na Flora do Brasil, vocês vão ver, vamos supor, vocês vão lá, procura um gênero, por exemplo, Bauhinia. Aí, quando você olhar lá embaixo, vai estar falando o nome da pessoa que fez aquele tratamento. Então, você consegue entrar em contato. Fátima, excelente professora. Quem é? Que legal, Eduardo, né? E o projeto, então, ainda não acabou, né? A gente ainda tem muitas... E mesmo que falhar, chegou, a gente alcançou essa meta, não tem mais nada para fazer, não, porque a gente tem muitas plantas ainda. Os alunos sempre me perguntavam se a gente tem espécies novas ainda. Praticamente todos os dias as pessoas que estão trabalhando, que estão fazendo revisões, elas descobrem espécies novas. E, ao mesmo tempo, todos os dias a gente tem espécies que estão sendo extintas devido à destruição do local onde elas ocorrem, né? Então, assim, é algo que... Isso que a gente... eu anotei, gente, o número aqui para passar para vocês, o número das espécies. Então, assim, embora seja muito... uma grande diversidade, isso é muito pouco do que a gente conhece. Provavelmente, essa diversidade é muito maior. Então, conforme a gente vai estudando, tendo chances de ir para o campo, porque é muito importante o trabalho de um taxonomista ir para o campo, a gente vai descobrindo novas
plantas, novas ocorrências, que eram espécies que não ocorriam naquele local. Por exemplo, eu tenho um trabalho de TCC de alunos que fizeram iniciação científica, TCC no Juqueri, que infelizmente pegou fogo agora, né? Tinha um aluno meu que a gente coletou uma espécie que ela a última vez que ela tinha sido referida foi em 1934. Então, nunca mais tinha sido coletada. Então, tem a importância de se fazer trabalho, e é um trabalho de TCC. Aí tem um outro também que encontrou uma espécie também no Juqueri, que ela só foi referida até hoje para Minas, nos Cerrados de Minas. Então, foi encontrada agora. Então, a importância do trabalho do taxonomista, o trabalho de ir para o campo. E quando a gente vê lá essa listagem que hoje está disponível para qualquer pessoa do mundo todo, as pessoas não têm noção do trabalho que foi fazer isso. Então, eu falo que tem que valorizar bastante o taxonomista, que infelizmente a gente não é valorizado, mas que graças ao nosso trabalho, qualquer outro pesquisador, qualquer outro cientista pode desenvolver o trabalho que quiser. A partir do nome da planta que a gente dá, eles conseguem fazer outros trabalhos. Então, isso é muito importante. Eu sempre falo que a gente tem que valorizar bastante, embora as pessoas achem que o trabalho de taxonomista é um trabalho muito básico. Mas não. Okay. Para vocês terem uma ideia, eu marquei um montante, número de espécies aqui. Isso eu tirei hoje da Flora do Brasil, tá? Então, nesse momento, são reconhecidas 49.981 espécies para a flora brasileira. É muita coisa, né? Mas aqui está incluso tanto espécies nativas quanto cultivadas, tá? Destas, 4.993 são de algas, 35.541 são de angiospermas, que são as plantas com flores e frutos, essa é a maioria. 1.610 são de briófitas, 6.320 são de fungos, porque inclui os fungos também, embora eles não sejam planta, mas eles estão aqui. E 114 de gimnospermas, que o pessoal conhece como os pinheiros, né? Mas que a gente tem as araucária, né? Então um grupo de plantas que não são muito diversos no Brasil, eles são mais de regiões mais frias mesmo. E 1.403 de samambaias e licófitas, que é o que o pessoal aprende na faculdade, chamado de pteridófitas, tá? Então, nesse grupo também. Mas a grande diversidade são das plantas com flores e frutos, das angiospermas. As angiospermas, né? E aí, mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Você tinha, né, me passado que, finalizando, né, para finalizar, falar um pouco da rotina do trabalho de campo de um taxonomista, de um botânico, né? Então, a gente tem o seguinte, todo o trabalho de taxonomia, a gente tem que fazer um levantamento prévio. Primeiro você vai escolher um determinado grupo lá que você quer trabalhar, né, ou que você precisa pesquisar. E aí você tem que fazer um levantamento bibliográfico desse taxon, que aí pode ser espécie, gênero, família, depende do que você está trabalhando. Você tem que fazer esse levantamento. Hoje, né, mais fácil porque a gente tem os bancos de dados online, então a gente consegue entrar nesses bancos de dados. A gente tem um site que chama SpeciesLink, também dentro dessa instituição que eu falei, que é o CRIA, que é um banco de dados que vocês conseguem ver os materiais disponíveis nos herbários, e através desses materiais vocês conseguem saber a ocorrência, onde que esses materiais ocorrem, e aí você pode fazer um plano de coleta, por exemplo. A gente tem que...
dependendo do trabalho que você vai fazer, você tem que vai para o campo, mas antes de ir para o campo, você não pode ir para o campo e sair coletando feito doido, não. Você tem que pedir autorização para os órgãos específicos, tá? A gente pede para o Cisbio, e dependendo do que você vai trabalhar, se você vai trabalhar com biologia molecular, por exemplo, você tem que pedir para o CIRGEM, que é quando a gente trabalha com material genético. Hoje é um pouco mais rápido esse processo, mas antes, quando não era digital, demorava muito. Então, muitas vezes, a gente terminava o nosso trabalho, os nossos projetos, e as autorizações não saíam, né? Então, e aí depois você tem que preparar esse material corretamente, então você tem que coletar o material, tem que montar as exsicatas, tem que depositar esse material no herbário, e aí você tem que identificar. E depois hoje a gente tira foto, tudo, dependendo do que a gente está trabalhando, a gente coleta material em sílica para fazer extração de DNA. Então, assim, é um trabalho bastante amplo. Então, desde o trabalho básico do levantamento florístico, que é o mais básico que tem, até os trabalhos mais elaborados de biologia molecular, a gente tem todo um processo que é bastante trabalhoso até, né? E depois tem a parte de identificação, onde é depositado... o material a gente tem que depositar num herbário que é credenciado. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o herbário de São Paulo, né, que é o herbário SP, que é o terceiro maior herbário da América Latina. Então, a gente tem os dois maiores no Rio de Janeiro, que é o Jardim Botânico e o Museu Nacional, e do Herbário de São Paulo. Então, a gente deposita, dependendo de que instituição que você deposita nos herbários. E os herbários, né, para quem não sabe, é uma coleção de plantas secas. Então, é como se fosse, eu sempre falo, como se fosse uma biblioteca, só que ao invés de termos livros, a gente tem plantas, amostras de plantas, porque dependendo, a gente pode ter uma planta inteira ou parte dessa planta, né? Amostras de plantas. E aí, através dessas amostras, a gente consegue, então, fazer vários trabalhos relacionados à botânica. Tem imagem de todas as plantas. Hoje a gente tem de todas não, né? Mas a gente tem boa parte. Então a gente tem também olha, eu não falei, esqueci. Tem o herbário online também, que faz parte. Então a gente pode dizer que está tudo relacionado à flora do Brasil. Tem o projeto Reflora. E esse herbário online, ele começou com o projeto Reflora, que o objetivo era repatriar os nossos tipos, que são as amostras de plantas que foram descritas pela primeira vez. Então, lembra lá dos naturalistas que vieram aqui, coletaram as plantas e levaram e depositaram nas instituições do exterior? Então, teve um projeto que foi chamado de Reflora, que eram para os pesquisadores irem até esses países. Começou primeiro com o Museu Nacional de Paris e o Botanical Garden do Kew, onde a gente tem grandes coleções, né, de materiais depositados nesses herbários. Então começou, os pesquisadores brasileiros foram para lá, e aí eles digitalizavam todo esse material, as exsicatas, as informações das exsicatas, e aí isso foi crescendo, que hoje a gente tem, eu não lembro ao certo, mas eu acho que é mais de 3 milhões de imagens de plantas disponíveis nesse herbário virtual. Então facilitou muito o trabalho, porque antes para ver o material, a gente tinha que ir até o herbário. Não que isso não seja essencial ainda, é essencial, mas a gente consegue ter pelo menos uma noção olhando nas imagens. E assim, o material tipo, por exemplo, que são aquelas amostras que foram utilizadas para descrever a primeira vez a espécie, elas são imagens em altíssima resolução que a gente consegue até medir. O programa, ele tem lá uma reguinha que
a gente consegue medir exatamente o tamanho das estruturas. Então, assim, é uma coisa magnífica. Então, eu fico pensando hoje, é muito mais fácil, não que seja fácil, mas é muito mais fácil do que há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Então, é maravilhoso. Sobe. Vou fazer uma live em... Ah, tá, eu também acho. O que aconteceu com você que você ficou mudo? Mas não sei, o pessoal está me escutando, mas coisa. Você não. Todo mundo escuta, mas você não. Você está me ouvindo numa boa? Eu estou te escutando perfeitamente. Tá. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Vocês querem... obrigado. Tem pergunta? Tem alguma coisa que querem fazer? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, coloca no chat que ela está conseguindo ler perfeitamente. Não ouço nada! Eu acho que não, né? Eu acho que já fizeram, não sei. Não, beleza. Então, pessoal, Então, pode falar. Se não tiverem pergunta nem nada, eu agradeço mais uma vez. E estou feliz por pelo menos ver as mensagens dos meus ex-alunos. E se tiverem dúvidas, assim, eu acho que vocês têm que aproveitar, né? Aproveite, entre nos sites, fuce, né? Olhe lá, para pelo menos ter ideia do que foi feito. É um trabalho maravilhoso, que como eu disse, houve a participação de várias pessoas. Então, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar todas essas ferramentas que nós temos disponíveis hoje, né? E divulgarem, fazerem o uso correto de todo o material, citar a fonte corretamente, né? E eu sempre estarei à disposição quando quiserem curiosidade, quiserem saber mais alguma coisa de planta, estarei por aqui, tá bom? Não tô vendo, não. Vai ficar gravado, tá? Até esse mico aí de... Tá bom, então, gente. Beijo. Tchau. Oi, Fátima. Tá escutando agora? Agora sim. Pois sim. É o que eu estava dizendo. Pro pessoal. O Instagram, ele tá com alguns momentos de instabilidade durante a gravação, que ele congela a tela do meu entrevistado, aí depois volta, e com falta de sincronia entre a palavra da pessoa e o movimento dos lábios. E dessa vez ele resolveu sumir com o meu áudio para quem está sendo entrevistado. Então, mas você ouvia, né? Sim, eu ouvi perfeitamente. O pessoal também ouvia. O pessoal também me ouvia perfeitamente. E só você que não. Aí eu não sei que bug que aconteceu, mas eu acho que deu para pelo menos a gente tirar algumas lições. A primeira lição é de que é legal a gente conversar previamente, porque aí já dá um norte, né? E segundo, de que eu me descobri como uma pessoa que consegue escrever as coisas de trás para frente perfeitamente, né? Eu não sabia que eu tinha essa habilidade e ela foi extremamente útil aí para pelo menos algumas perguntas, né? Mas, Fátima, eu agradeço imensamente, tá? A sua disponibilidade de ter vindo aqui, trazer essas informações que eu acho que são extremamente importantes, né? A gente, apesar de muita gente não dar importância para o trabalho de taxonomista, é um trabalho braçal, intelectual muito grande, né? E esse registro ele tem que ser feito, né? Ele tem que ser feito de uma certa maneira por alguém. Infelizmente, é um trabalho feito
por amor. Eu falo infelizmente porque é só com amor. Porque assim, poderia, né, não ser só com amor, porque é super legal a gente trabalhar e fazer o que a gente gosta, mas a gente precisa de sobreviver também. Tanto é que no meio do caminho, várias pessoas que estavam participando do projeto desistiram. Por quê? Porque arrumaram um emprego, e aí nesse meio tempo você não tem disponibilidade, aí o que acontece também, a gente atrasou com algumas metas que a gente tinha que entregar. Por quê? Porque a gente não vive só para fazer isso. Eu gostaria muito de viver só para fazer a pesquisa 24 horas, mas não, a gente tem que fazer, né, ou tem que trabalhar para sobreviver, infelizmente, nessa parte. E no final das contas, o projeto ele acaba até atrasando um pouco, porque as pessoas fazem no tempo livre. Não é? Exatamente. Eu tenho um tempo agora, então eu vou inserir dados lá no banco da Flora do Brasil. Aí tudo bem. Mas é quando sobrar o tempo livre, né? Exatamente. E às vezes, a gente, para você ter uma ideia, quando ia fechar, igual eles geralmente fecham no final do ano. Era dia 31, faltando quase meia-noite, a gente estava lá colocando informações no banco de dados, porque senão ia fechar e não dava. Então tem tudo isso. Pois é. Mas, de qualquer maneira, olha, é um trabalho fundamental. Como eu disse no começo, a gente tem a maior biodiversidade, como você mesmo acrescentou, não só de planta, mas de animal também, e a gente tem que ter o registro disso, né? Exatamente. É uma pesquisa básica, mas ela também pode render diversas aplicações. Não, exatamente. A partir daí, a gente tem a parte de, por exemplo, a parte de biotecnologia, a gente tem a parte de óleos essenciais. Sim, a farmacopeia, como eu perguntei aquela hora. Então, a gente tem um monte de coisas. Sim. É que eu tinha entendido que a farmacopeia que você tinha posto, se na Flora do Brasil tinha alguma coisa da farmacopeia. Não, a pergunta que eu fiz foi essa mesmo. Se na Flora do Brasil tem algum espaço para setorizar, né, sei lá, para plantas ornamentais, para plantas... Não, assim, é o que eu falei, eu tinha comentado. Dependendo do pesquisador, eles colocam informações a mais, mas esse não seria o objetivo, tá? Então, primeiro a gente tem que ter muito bem estabelecido os critérios básicos e depois, quem sabe, né? Quem sabe no futuro até pode ser que entre, né? Mas aí é mais complicado ainda quando a gente fala... nós taxonomistas, a gente tem muito medo de colocar esse negócio de uso, porque senão as pessoas começam a usar, colocou alguma coisa ali, o povo sai usando, mas está lá na Flora do Brasil, e se aí a pessoa passa mal, tem intoxicação, não sei o quê, então tem tudo isso também, né? Então tem que ter, para você colocar essa informação, você tem que ter de fato publicações. Mas até para evitar esse tipo de coisa, seria talvez interessante colocar um setor, plantas tóxicas, entendeu? Quem sabe futuramente. De repente, a Regina está falando alguma coisa aqui de sequenciamento de todos os eucariontes. Para sequenciar, precisamos antes conhecer. Exatamente. Uma coisa importante. É uma coisa importante. Porque tem um monte de trabalhos que as pessoas, às vezes, elas pegam material que está identificado errado, e aí depois faz o sequenciamento lá, dá errado, mas como pode? Porque a identificação estava errada. Então, assim, tem tudo isso, né? Então, eu sempre falo que a gente tem que valorizar muito o taxonomista. É uma profissão que pode ser uma ciência básica, mas ela é essencial para todas as outras ciências. Com toda certeza, né? A gente que está dentro, a gente sabe a importância. O duro é que quem está sentado no dinheiro do financiamento não sabe, né? Exatamente. Quem está sentado em cima da grana do financiamento tem o mesmo conhecimento que as pessoas, em geral, têm a respeito desse tipo de trabalho. É como se fosse uma coisa supérflua e completamente dispensável. A gente que está dentro sabe que não é. Né? E isso tanto na botânica quanto na zoologia também, né? Sim. Então tem isso também. Eu já passei por pessoas que pediram para eu identificar material, me mandar material, que queriam que eu identificasse,
e pedir o orçamento. Aí eu passei, aí a pessoa falou, ah, mas, nossa, muito caro, é só um nome. Aí eu falei, ai, eu falei assim, se é só um nome, você coloca o nome que você quiser, Maria, José, João, qualquer nome. Só um nome, é muito, né? A gente tem que ouvir. Você estuda tanto para ouvir que é só um nome que você dá para as plantas. Pois é. Então, é muito. Isso eu acho que também tem que ter, talvez, tem que trabalhar um pouco mais essa questão na educação de base, né? Talvez Então, ensino fundamental, ensino médio. Talvez até mudar um pouco o modo como isso é trabalhado, né? Exatamente. E assim, eu acho que uma coisa positiva que teve com essa pandemia foi essas lives. Porque a partir dessas lives a gente está divulgando ciência de uma forma mais geral. Sim. E as pessoas começam a enxergar um pouquinho, né? Não é só uma listagem que está lá na Flora do Brasil, é só uma lista com um monte de nome. Tem todo isso, eu estou dando um exemplo dessa parte, mas tem outras coisas também que a gente faz que são extremamente importantes e as pessoas não prestam atenção. Porque não é só o nome lá. Para você chegar naquele nome, você teve muito trabalho. Você ralou muito no meio do mato. Você fugiu de cobra, né? Você fez muita exicata, né? Você respirou muita naftalina e vai por aí afora, não é? Toda uma história, né? E assim, pesquisa, né? Tem tudo isso, né? Você foi atrás de comparar material, você gastou muito dinheiro, porque assim, cada vez que a gente vai para o campo, se a gente for colocar, monetizar isso, calcular quanto custa cada exicata, muito caro. É muito caro. Para as pessoas que estão vendo aquilo, né? Acha que é uma coisinha que saiu do nada, algo mágico chegou ali, depositou e pronto, acabou, né? Exatamente. Bom, Fátima, agradeço então novamente, né? Muito obrigado mesmo por ter vindo aqui, esclarecido essas coisas, mostrado a importância, mostrado o que é a Flora do Brasil e a importância que ela tem. Então, eu agradeço mais uma vez, né, a sua disponibilidade de vir aqui e agradeço também o pessoal que acompanhou a gente aí até agora, né, e que contribuiu com as perguntas, né, que eu acho que são super válidas para enriquecer mais ainda a nossa participação. Então, grande abraço para você, Fátima. Grande abraço ao pessoal. Gente. Digo mais uma vez, vai ficar disponível, vou colocar também no YouTube, vai ficar disponível aqui também no Instagram, tá? Para quem quiser rever, inclusive com direito a rever os micos que a gente passou por conta do Instagram que resolveu, né? Resolveu passar a perna na gente. Na próxima vez, de repente, a gente recomeça, né? Isso também é um aprendizado. Cada dia é um dia, não adianta, né? Com certeza. Um abraço e até mais, gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.